Olá! Hoje a gente vai mergulhar no relatório de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário PCSEC11. E olha, que mês, hein? Foi um período de uma transformação gigantesca para o fundo e tudo isso no meio de um mercado bem tenso. Então vamos lá. A grande questão que pairou sobre outubro foi exatamente essa. Com a taxa Selic lá nas alturas e o mercado meio que patinando, andando de lado, como é que um fundo imobiliário, ainda mais um que estava passando por uma fusão enorme, conseguiu navegar essa tempestade toda? Para a gente conseguir entender a história completa do PSEC 11, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás. É fundamental olhar o cenário geral, sabe? Ver como estava o mercado de fundos imobiliários como um todo no Brasil naquele mês. E o pano de fundo macroeconômico, para ser bem direto, era desafiador. A gente está falando de uma taxa Selic de 15% ao ano. Poxa, uma taxa nesse nível acaba sendo uma concorrência bem forte para qualquer investimento de risco. Isso, claro, bota uma pressão danada nos preços dos FIIs. E qual foi o reflexo disso no mercado? Bom, o IFIX, que é o nosso principal termômetro para os FIIs, ficou praticamente no 0 a 0. Essa alta de 0,1% mostra que, na prática, o mercado como um todo não saiu do lugar. E só para todo mundo ficar na mesma página, é bom lembrar, o IFIX mede o retorno total. Isso quer dizer que ele leva em conta não só a variação do preço da cota, mas também os dividendos pagos. Então, o IFIX de 0,1% significa que os rendimentos distribuídos praticamente compensaram a queda nos preços. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. Se a gente quebra o IFIX por setor, olha só a diferença. Esse gráfico mostra claramente que os fundos de tijolo, aqueles que investem em imóveis físicos mesmo, foram os que seguraram o índice para cima, com uma alta de 0,2%. Já os fundos de papel, que investem em dívida, acabaram no vermelho. Beleza? Com esse cenário de mercado bem desenhado, agora sim, vamos focar no nosso protagonista, o PSEC 11. Porque para ele, outubro não foi um mês qualquer não, foi o mês da reestruturação, uma mudança de patamar. E o coração dessa mudança toda foi a conclusão da terceira emissão de cotas do fundo. Foi um negócio gigantesco que levantou mais de 603 milhões de reais. E esse dinheiro todo tinha um destino certo: financiar a incorporação de outros dois fundos, o BPFF11 e o HGFF11. Então, essa transformação aconteceu em 3 etapas bem claras. Primeiro, a emissão foi fechada e os ativos foram comprados. Depois, ali no dia 16, as novas cotas começaram a ser negociadas na Bolsa. E para fechar o ciclo, no dia 24, o fundo assumiu de vez sua nova identidade com o novo nome e o novo ticker, PSC11. E claro, toda essa movimentação acabou gerando a principal tensão do mês para o PSEC 11. Uma separação, uma divergência enorme entre o valor real dos seus ativos e o preço que o mercado estava pagando pela sua cota. E esse slide aqui escancara esse conflito. De um lado, a cota patrimonial, que é o valor justo dos ativos do fundo, subiu 0,4%. Do outro lado, a cota de mercado, o preço na bolsa, despencou mais de 5%. A pergunta é: como pode uma diferença tão grande assim? A resposta vem da própria gestão do fundo. Eles explicaram que essa queda brusca já era, de certa forma, esperada. É uma volatilidade bem típica depois de um processo de fusão. Basicamente, muitos cotistas que vieram dos outros fundos optaram por vender suas posições e essa pressão de venda acabou derrubando o preço no curto prazo. O resultado direto dessa briga entre preço e valor a gente vê nesse indicador aí, o famoso P sobre VP. Em outubro, ele bateu 0,82. Traduzindo, isso significa que o fundo estava sendo negociado na Bolsa por um preço 18% mais barato do que o valor real dos seus ativos. Um belo desconto. E para a gente ter uma ideia melhor do que esse número significa, o ponto crucial é que esse desconto de agora não é o normal para o fundo, sabe? A média histórica dele é de 0,91, ou seja, o fundo ficou bem mais barato do que costumava ser. Ok? Então o cenário é esse: preço deprimido, mais valor dos ativos subindo. Diante disso, como é que a gestão está atuando? Vamos dar uma olhada na estratégia deles para esse novo portfólio agora muito maior. O bom desempenho do patrimônio do fundo não foi sorte, foi estratégia. A gestão está apostando pesado nos fundos de tijolo, com a convicção de que o pior dos juros altos já passou. E parece que o mercado está começando a comprar essa ideia, antecipando uma valorização desses imóveis que já estão entregando um retorno bem interessante. E esse gráfico aqui mostra bem como a carteira ficou diversificada depois da fusão, né? A gente vê uma exposição bem relevante em vários setores: CRIs, escritórios, shoppings, galpões logísticos. É um portfólio bem mais robusto e completo agora. Mas claro,
Ter um monte de ativos também traz um desafio de gerenciamento. Por isso, o plano para os próximos 6 meses é bem direto: otimizar essa carteira. A ideia é reduzir o número de posições de mais de 100 para algo entre 40 e 50, buscando um portfólio mais concentrado e eficiente. E os dividendos, como ficaram? Bom, o fundo gerou um resultado de 63 centavos por cota, mas decidiu distribuir 70 centavos para manter a estabilidade. Para completar essa diferença, a gestão usou 7 centavos por cota que estavam guardados nas reservas, uma forma de garantir previsibilidade para o cotista nesse momento de transição. Ufa, bastante informação, né? Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que essa análise toda do mês de outubro significa na prática para quem já investe ou está pensando em investir no PCS 11? Olha, essa tabela aqui é o resumo perfeito do mês. De um lado, uma queda forte no preço de mercado, explicada pela pressão de venda. Do outro, o valor patrimonial crescendo, e crescendo mais que o próprio mercado. O resultado? Um desconto bem acima da média histórica, enquanto os dividendos foram mantidos ali, estáveis. E tudo isso nos leva à pergunta final, a reflexão que esse relatório deixa no ar. Com o fundo recém-consolidado, com uma estratégia que parece bem definida e sendo negociado com um desconto tão significativo, será que este seria um ponto de entrada estratégico? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta, claro, vai depender da análise e do perfil de cada um.